Olha só. Lavaram a mãozinha? Passaram álcool gel? Então, a gente pode começar, não é verdade? Vamos começar mais essa aula de matemática. Hoje, na página 129, tá bem? A gente aprendeu sobre a história do Theo. O Theo, lembram-se que ele trabalhava em uma plantação, ele tinha uma plantação de melancias com a sua família. Para que ele pudesse registrar as quantidades de melancia que ele levava para trocar, ele não conseguiu mais usar as mãozinhas, porque a família cresceu e ele precisou produzir muitas e muitas melancias para trocar com os outros mercadores. Quando os dedinhos não davam mais, ele começou a usar as pedrinhas. Para cada melancia, ele colocava uma pedrinha no saquinho. E dessa forma, ele conseguia registrar quantas melancias ele levou para vender ou retornou como sobra do que ele havia trocado. Hoje a gente vai aprender sobre o uso e a função dos números. Por que será que existem os números? Para que nós usamos os números? No vídeo passado, nós também comentamos sobre isso. Os números, eles são usados para muitas coisas. Lá na página 125, naquela cena da rodoviária, estão lembrados? Existem muitos números que nós, inclusive, usamos no nosso dia a dia. E quais as funções de cada um daqueles? Os números nos ônibus. Para que serve? Será que é para a gente saber qual é o número do ônibus? Qual é o ônibus correto que nós temos que pegar? E os números no telefone público? Precisamos saber os números para ligar corretamente. E as notas? Moedas? Para que precisamos saber? Vamos pensar um pouquinho? Se eu sei os números, eu vou saber quanto eu devo pagar em algo que eu comprar? Eu vou saber quantos receberei de troco? Por isso é importante conhecermos os números. Lembram-se que nós falamos também da posição dos números? Existem os números obedientes e os desobedientes, como nós já falamos. O número 5 e o número 6 são os únicos desobedientes, porque eles sempre ficam olhando para trás. Se nós sabemos para que usamos os números, se nós sabemos a posição correta dos números, vamos aprender agora qual a função dos números? Nossa, os números eles são usados para milhões de coisas. Inclusive, para saber qual a quantidade correta, para identificar. Se eu falo para você, vamos até a minha casa ela fica na rua tal, número 5. Se você sabe os números, você vai saber qual é o número da minha rua? Vai! Por isso que é importante a gente conhecer os números. Olha que legal, eles estão presentes na nossa vida sempre. Se eu quero saber qual a sua altura, eu preciso saber os números também. Para eu saber quanto você mede. Eu, por exemplo, 1,53. Sou bem pequenininha, né? Mas se eu sei os números, eu sei que os números eles servem também para medir. Eles servem também para identificar, como é o caso dos números que tem nas nossas casas ou até mesmo em apartamento. E se eu estou brincando com os meus amigos de esconde-esconde, para eu saber o primeiro colocado, quem que conseguiu se bater primeiro, eu preciso saber que o primeiro colocado, ou seja, o número 1 que se bateu, será o primeiro colocado. Depois temos o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado e assim por diante. Para eu poder ordenar, ou seja, para eu saber quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, eu tenho que saber ordenar os números. E para quantificar, para eu saber que a vovó comprou 8 maçãs, 5 peras e meia dúzia lá de banana, eu preciso saber também que os números eles são usados para quantificar. Olha só no exemplo da página 129.
Maria foi a aluna mais votada da turma no concurso. Ou seja, Maria, ela teve 11 votos. Eu uso os números aqui, nesse momento, para quantificar, para saber quantos votos Maria teve. E olha só o que vocês vão fazer no exercício 4 da página 129. Vocês vão ter que ligar a frase à função do número. A gente já aprendeu que os números, eles têm funções de quantificar, identificar, ordenar e medir. Ligue bem bonito, tá bom? Até a próxima aula!